Olá, sejam bem-vindos ao 28º dia do nosso projeto de 31 dias orando pelos meus sentimentos e emoções. O nosso tema hoje é: ore contra o sentimento de esgotamento. A palavra de Deus nos diz, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Hoje iremos orar contra o esgotamento emocional. Muitas pessoas que fazem esse projeto de oração ainda não sabem, mas estão sofrendo de esgotamento. Muitas pessoas reduziram suas atividades rotineiras nos últimos dias, alguns continuam sobrecarregados e outros tiveram que parar. É nesse momento que os sinais de esgotamento emocional, mental e físico começam a aparecer. Você tem sentido sono nas horas erradas? Sente que sua memória está falhando? Sente algumas dores estranhas que aparecem e desaparecem do nada? Está com dificuldade de concentrar naquilo que lê? Tem misturado pensamentos ou vai do passado para o futuro como se tivesse sem rumo, de um pensamento positivo para um negativo como se tivesse descontrolado? Sente que está rendendo pouco? Anda muito irritado? Não está gostando muito de render conversa? Está ficando apaixonado pela solidão? Anda desgostando de pessoas ou coisas ou hábitos que gostava muito? Alguém já disse que você está ficando chato? Esses podem ser sinais de esgotamento. O nosso corpo físico está diretamente interligado com o nosso emocional. Quando estamos sobrecarregados, esgotados, a nossa imunidade baixa e o nosso corpo físico fica debilitado. Esse é um tempo em que precisamos estar com uma imunidade excelente. E muitas pessoas estão apelando para complexos de vitamina, uma boa alimentação, mas esquecem de como o emocional é importante diante disso tudo. Precisamos ter um cuidado muito especial com a parte invisível do nosso ser para não sermos surpreendidos por doenças emocionais sérias. Buscar uma renovação no nosso emocional é absolutamente necessário, pois o esgotamento é sinal de que toda a nossa reserva já se foi e que as forças estão acabando. A palavra de Deus nos diz que quem espera no Senhor renova as forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aí vemos uma solução espiritual para um problema físico e mental. Quando se fala em esperar em Deus, automaticamente somos incentivados a jogar fora alguns pesos que carregamos, e o principal deles é o sentimento de culpa, aquela sensação de ter feito tudo errado na vida. Esperar em Deus deixa claro que existe saída, existe solução, ainda que tenhamos errado muito. Quando se fala de subir com asas como de águia, aprendemos a deixar as correntes que nos prendem, as preocupações com o futuro, o peso do passado, se entregar livre nas mãos de Deus. Quando se fala em correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar, nos ensina a descansar em Deus, para não ficarmos tão sobrecarregados de problemas e preocupações a ponto de nos esgotarmos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você sabe esperar em Deus? Esperar em Deus não é exatamente ficar parado de braços cruzados vendo a vida passar de forma inerte, mas principalmente é não desesperar pelo excesso de estímulos negativos, pesos, medos, falta. Quem espera em Deus não se desespera de jeito nenhum. Aprenda a respirar, olhar as coisas bonitas, sorrir mais, não esperar muito das pessoas, não cobrar muito de si mesmo. Se o que estiver fazendo estiver dando errado, para um pouco, tenta de novo depois. Se errou, conserta, e se não der para consertar, aprenda com o erro. Se livre de pesos desnecessários, faça algo que nunca fez. Enfim, não se desespera. Espere em Deus. Uma coisa é muito importante. Quando alguém perguntar como você está, declare com certeza: eu parei de desesperar, eu decidi esperar em Deus. É muito importante declarar e acreditar, principalmente nesses dias, pois o que mais vemos perto de nós são pessoas desesperadas. Diga sempre: eu resolvi renovar as minhas forças. Eu decidi esperar em Deus. Você estará declarando a palavra de Deus e existe um poder muito forte nisso. Você está precisando reaprender a viver?
Está precisando renovar as suas forças? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento eu te apresento cada pessoa que faz esse projeto de oração, que não percebeu ainda, mas está ficando esgotado. Pessoas que já se esgotaram completamente. Pessoas, meu Deus, que apresentam todos os sintomas de uma vida, Pai, que está completamente descontroladas. Pessoas sem reserva emocional. Pessoas que não estão encontrando mais razões para sorrir. Pessoas que estão desmotivadas na vida, Pai. Pessoas que já se ligaram no automático. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo esteja ministrando em cada coração, que nós precisamos aprender a esperar no Senhor, que nós devemos depositar no Senhor toda a nossa confiança e a certeza de que o Senhor está agindo agora, porque o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que confiam no Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos lançar fora todo o peso, Deus, todo o peso de passado, toda a mágoa, meu Pai, toda a culpa, que em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós possamos estar recebendo do Senhor uma renovação, vai nos enchendo por dentro, Pai, nos encha de paz, nos encha de alegria, nos encha de esperança, nos encha de certeza de vitória, que nós possamos ser garantidos agora, Pai, com uma imunidade emocional, um fortalecimento interno, Pai, que há de refletir em todas as áreas em nossas vidas e também no nosso corpo físico. Que nós estejamos fortalecidos no Senhor, que nós possamos hoje depositar toda a esperança no Senhor, para que nós possamos ter nossas forças renovadas hoje, meu Pai. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria oração e que Deus te abençoe.